Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Vamos lá, galera do 7º ano, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 13. Vamos primeiro fazer a correção da atividade da aula anterior. Primeira questão. Qual o objetivo do texto publicitário acima? Então, eu tinha aí o textinho, né? Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Então, esse texto aí, né, esse anúncio publicitário tinha o objetivo de incentivar a vacinação. Então, a alternativa correta era a letra A. Segunda questão. Segundo o anúncio, quem são os nossos melhores amigos? Nesse caso aí, né, pela imagem já dá pra gente perceber, né, que são os animais, os cães, os gatos, né, então os animais de estimação de forma geral. Terceira questão. O termo raiva, em destaque no texto acima, ele trata-se de uma marca, doença, sentimento ou nenhuma das alternativas, né? Ele se trata aí de uma doença, então a alternativa seria a letra B. Quarta questão. Quem é o público-alvo dessa campanha? Ou seja, a quem ela é destinada, né? Essa campanha aí, ela está destinada às pessoas que possuem animais de estimação, né? Porque elas que vão levar os seus animais para se vacinarem. Quinta questão. Observe e responda, né? Eu tenho uma imagem aí, né, de uma árvore cortada e tem aí, ó, SOS, formando aí essa palavra. Esse texto ele vai abordar a importância da madeira para o artesanato, a utilidade dos códigos de emergência, o acúmulo de lixo nas ruas da cidade ou o problema do desmatamento, né? A imagem em si já está falando tudo, né? Aí eu tenho o problema do desmatamento. Então, a alternativa correta seria a letra D. Então, estava bem fácil, tenho certeza que todos vocês acertaram a atividade. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ortografia, né? Então, vamos falar um pouco sobre a nossa escrita, né? A escrita das palavras de forma correta, que muitas vezes nos causam dúvidas. E vamos começar sobre o uso dos porquês, né? Nós sabemos que nós temos 4 porquês, né? Porquê junto, separado, com acento, sem acento. Então, vamos ver cada um deles. O porquê separado e sem acento, ele tem 2 empregos diferenciados. Quando for a junção da preposição por, mais pronome interrogativo que, possuirá o significado de por qual razão ou por qual motivo. Ou seja, eu posso fazer essa substituição. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão? Né? Eu posso substituir aí, certo? Sem causar nenhum efeito de sentido. Então, aí, porque separado e sem acento. Não sei por que não quero ir. Então, aí, não sei por qual motivo não quero ir, né? Observem aí que eu posso fazer essa troca. Então, porque separado e sem acento, certo? Observem aí esses 2 exemplos. Quando for a junção da preposição por, mais agora o pronome relativo que, ele possuirá o significado de pelo qual e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, o pelo qual e suas flexões. Os lugares por que passamos eram encantadores. Então, observem aí que esse porquê, ele pode ser substituído pelos quais. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, posso haver aí essa substituição. Então, nesses 2 casos aí, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento, tá certo, pessoal? Agora, vamos ver o porquê separado e com acento. Quando vier antes de um ponto final ou interrogativo ou de exclamação. O porquê ele deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão. Ou seja, ele vai ter o mesmo significado
do anterior, por qual motivo, por qual razão, só que agora eu vou ver que ele vai vir antes de um ponto, seja um ponto final, interrogativo ou exclamativo, certo? Então, por isso ele vai receber agora um acento. Vocês não comeram tudo? Por quê? Certo? Então, observem que esse porquê aí ele está dando continuidade à primeira frase aí que terminou com uma interrogação. Andar 5 quilômetros, por quê? Observem aí que ele vem agora após uma vírgula, certo? Então, porquê separadinho e com acento. Então, andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. Então, observem esses dois exemplos, certo? Então, porquê separado com acento quando vier antes de um ponto, certo? E também vai ter o mesmo significado de por qual motivo e por qual razão. Porque junto sem acento é conjunção e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo. Pode ter valor aproximado depois, uma vez que, e etc. Exemplo, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Então, ele foi utilizado aí para a resposta, né? Por que você não foi ao cinema? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova, né? Eu tenho a conjunção aí agora, né? O porquê com valor de conjunção. Então, juntinho e sem acento, tá certo, pessoal? E ele pode ser substituído pelo pois. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova, certo? Observem que não tem nenhuma mudança de sentido se eu fizer essa substituição. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Eu posso substituir agora por uma vez que. Não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará você mesmo, certo? Então, aí, essa mudança também não ocorre mudança de sentido, certo? O sentido da minha frase continuará o mesmo. Então, nesses casos aí, eu vou ter um porquê junto e sem acento. Vamos ao nosso último porquê, que agora é juntinho e com acento. É substantivo e tem significado de motivo e razão. Ele vai vir acompanhado de um determinante, que geralmente pode ser um artigo, um pronome, um adjetivo ou até mesmo um numeral. O porquê de não estar conversando é porque quer estar concentrada. Então, observem que ele veio aí juntinho do artigo o, certo? O porquê. E aí vai dar a ideia de motivo, né? O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrado. Então, o motivo de não estar conversando. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Né? Diga-me uma razão para não fazer o que devo. E observem que esse porquê ele veio agora com um numeral, que foi 1, certo? Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Então, entenderam bem direitinho o uso dos 4 porquês. Eu sei que pode causar, às vezes, uma confusãozinha, mas só é observar bem direitinho que vocês vão tirar de letra. Então, observem aí essa tirinha, né? Onde ele coloca todos os porquês aí. Porquê é separado? Observem aí, ó. Porquê separado, sem acento, no início de uma pergunta. Aí, o pai dele responde, por que não é junto? Aí, a resposta agora eu vou ter um porquê juntinho, certo? Sem acento. Mas por quê? Porque separado com acento no final de perguntas. O porquê eu não sei. Então, observem que agora o porquê veio junto com acento, porque ele veio acompanhado de um artigo, que foi o artigo o, certo? Então, observem que nesse jogo aí que ele fez, ele utilizou os 4 porquês, certo? Só é vocês observarem bem direitinho nessa tirinha que vocês vão conseguir compreender. Então, vamos lá para um exercício. Vamos ver aí o uso dos porquês nessa questão. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Eu não fui à reunião porque estava cansada e não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Por que falam todos sobre isso? Por quê?
Então, se vocês observarem aí as alternativas, né? O primeiro porquê que vai completar aí vai ser o porquê separado e sem acento, certo? Aí, e não entendo por que isso está sendo criticado. Esse porquê agora vai ser junto e com acento. Por todos. Por que falam todos sobre isso? Eu vou ter agora um porquê separado e sem acento. E o último porquê aí, né? Porque, quando vem aí após a interrogação, eu vou ter um porquê separado e com acento. A alternativa que completa aí corretamente é a letra B, certo, pessoal? Houve só uma confusãozinha aí no último porquê que eu coloquei junto, porém aí ele é separado, eu esqueci de dar o espaço. Mas aí a alternativa que completa corretamente é a letra B, certo? Entenderam direitinho o uso dos 4 porquês? Então, vamos lá para a próxima. O uso de mas e mais. O mas é uma conjunção adversativa e equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. Por exemplo, fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Esse mas aí, pessoal, sem o i, certo? Ele vai tá dando ideia de contrariedade, certo? De contrário. Adversativa aí é uma conjunção adversativa. Então, aí ele pode ser substituído por porém, contudo, entretanto. Fez muita força para abrir a porta, porém não conseguiu. Observem que eu posso fazer essa troca aí desse mas por porém, tá certo? Então, ele vai dar justamente essa ideia de contrário. Já o mais, né, com o i, ele pode atuar como pronome ou advérbio de intensidade, opondo-se geralmente ao menos, né? Então, é como se o mais, agora com o i, ele é o contrário de menos. Ele vai dar a ideia de intensidade, de quantidade, certo? Então, é contrário de menos. Vamos ver os exemplos. Ela fez mais trabalhos durante o ano. Então, observem aí que estou falando de quantidade, mais trabalhos. A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo, né? Também está dando essa ideia aí de intensidade, de quantidade, mais ricos do mundo. Então, observem que aí é mais com i, quando dá a ideia de intensidade e de quantidade. Sem o i, eu vou estar dando ideia de contrariedade. Vejamos aí nessa tirinha da Mônica. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Observem que aí no primeiro balãozinho ela colocou 7 e 7 são 14, com mais 7, né? Então, tá dando ideia de quantidade, por isso foi o mais com i. Já quando ela diz, eu tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Então, tá dando ideia de oposição. Ela tem 7, mas não gosta de nenhum. Então, ideias opostas, contrariedade, certo? E pode ser substituído por porém. Porém, não gosto de nenhum. Deu para entender, pessoal, bem direitinho? Vamos a mais um exercício. Empregue corretamente os termos mas e mais. Ele saiu cedo de casa. E aí, mas o congestionamento atrasou ou mais o congestionamento atrasou? Eu vou dar a ideia aí de contrariedade. Ele saiu cedo de casa, mas o congestionamento o atrasou. Sem mais nem menos. Decidiu viajar para a Europa. Eu tenho agora aí o contrário de menos, sem mais nem menos. Então, mais com i. Giovana era a aluna mais inteligente de sua turma, dando ideia de intensidade, com i, certo? Quarta questão. Quarta frase, aliás. Eles estavam felizes, mas
A chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. O ministro é presunçoso e não mais poder. A não mais poder. Então, eu vou ter aí o mais com i. Então, a alternativa que completa corretamente aí é a letra C, tá certo, pessoal? Vamos lá agora para o uso do mal com L e mal com U, que também confunde bastante na hora de vocês escreverem, né? Vejamos. Mal com L é um advérbio antônimo de bem. Mal com U é um adjetivo e antônimo de bom. Então, uma regrinha bem simples que eu costumo passar para meus alunos. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Então, se eu faço a substituição e ela fica coerente, né? Então, eu já vou saber que se for contrário de bem, é com L. Se for com bom, vai ser com U. Ele é um homem mau, só pratica o mal. Então, observem aí que quando eu coloco aí, ele é um homem mau, só pratica o mal, se eu substituir aí, ele é um homem bom, só pratica o bem. Então, observem aí, né, que essa troca aí, bom por mal com U e bem mal com L. Então, vai ficar tudo bem coerente. Pela oposição, ele é um homem bom, só pratica o bem, né, que é o exemplo que eu dei aí agora. Que se eu fizer a troca do mal com L por bem e do mal com U por bom, tá? Então, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Observem aí nessa tirinha. Eu sou Hatvader e estou do lado do mal, ó. Mal com L, contrário de bem. Venha para o lado do bem, Hatvader. É um bom ser mal. É bom ser mal. O que o lado do bem tem de bom? Bom, bom. Então, ele fez essa brincadeira aí, certo? Então, mal com U, bom. Mal com L, bem. Vamos para mais uma questãozinha. Os chefes estavam de mau humor naquela segunda-feira. Então, esse mau humor eu posso trocar de bem humor. Então, já sei que vai ser mal com L. Márcia passou mal e foi levada para casa. Márcia passou bem e foi levada para casa. Então, já sei aí que é mal com o quê? Márcia passou bem, mal com L. O motor do carro apresentou bom ou bem desempenho? Bom desempenho durante os testes na fábrica. Então, se é bom desempenho, vai ser mal com U. Mal chegaram de viagem, já começaram a trabalhar. Então, mal chegaram de viagem, bem chegaram de viagem, então vai ser mal com L. Nunca pratique o mal, pratique sempre o bem. Então, vai ser aí mal com L, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o uso de onde e aonde, né? Que também confunde bastante. Onde indica lugar em que algo ou alguém está. Deve ser utilizado somente para substituir vocábulo que expressa a ideia de lugar. O onde aí, pessoal, ele vai dar a ideia de lugar fixo, certo? Não sei onde fica a cidade de Araguari. Nesta sala de reunião, aconteceu a melhor negociação de todos os tempos, onde se garantiu o fechamento do nosso melhor contrato. Então, esse onde aí, certo? Ele vai dar a ideia de lugar fixo. Já o aonde, ele indica também lugar em que algo ou alguém está. Porém, quando o verbo quer se relacionar com o onde, exige a preposição a. Deve-se agregar essa preposição, formando assim o vocábulo aonde. Ele vai expressar a ideia de destino, de movimento, certo? Então, onde vai dar a ideia de lugar fixo. Aonde vai dar a ideia de destino, movimento. Vejam um exemplo. Aonde você irá depois das visitas? Eles chegaram aonde ninguém nunca mais chegou nesta empresa. Então, observem que essas duas
essas duas colocações aí do aonde, né, nessas duas frases, elas vão dar a ideia de destino, de movimento. Então, por isso, se acrescenta-se aí a preposição a ao onde, né, formando o aonde. Vamos ver a tirinha aí, ó. Onde o A perguntando, né? Onde você está? Estou onde estive sempre, onde sempre estive. Então, observem que quando ele diz aí que estou onde sempre estive, está dando a ideia de lugar fixo. Claro, onde eu estava com a cabeça. Fique onde está, já sei aonde vou chegar. Então, quando ele diz, ó, fique onde está, ele vai ficar em um lugar fixo. E quando ele diz, já sei aonde vou chegar, é porque ele vai se deslocar até lá. Então, vai dar a ideia de destino, de movimento. Juntos vamos aonde, né? Aonde? Movimento. Aonde o caminho nos levar. Então, essa brincadeira aí do a com onde, né? Formando o aonde. Então, vamos lá para esse exercício. Assinale a sequência que completa corretamente as sentenças. Os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam observar a bela paisagem da cidade ou aonde puderam observar. Nesse caso aí vai ser onde. Aonde ou onde você vai depois do expediente? Aonde, né? Dando ideia de movimento. Aonde você vai depois do expediente? Nas metrópoles brasileiras, onde o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. Então, aí vai ser onde. Ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou. Ideia de movimentação. Então, vai ser onde, aonde, onde e aonde. Então, a alternativa que completa corretamente é a letra B, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Foi bem legal, espero que tenham gostado bastante, tenham compreendido o assunto. Aí estão as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Termino com a seguinte frase: antes de querer qualquer outra coisa, seja grato pelo que você tem. Gratidão agrada o coração de Deus. Então, sejam gratos por tudo que vocês têm, pela vida de vocês, pela família de vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem comigo em mais uma aula. Se cuidem, use máscara e até a próxima aula.